Em Ohio, nos Estados Unidos, dia 20 de dezembro de 2019 seria o último dia de aula de um menino autista de 14 anos chamado Harley Dilley. Depois disso, ele entraria em férias de inverno, mas mesmo sendo o último dia de aula, ele não estava se sentindo muito bem e perguntou para a mãe se ele podia ficar em casa. Ela disse que ele precisava ir para a escola. Então, um pouco antes das 7 da manhã, ele saiu de casa para um dia gelado, mas ele não chegou na escola e nem voltou para casa. Passaram quase 2 dias até a família do Harley realmente se preocupar e ligar para a polícia. E mais tarde ele seria encontrado embaixo do nariz de todos, em um local que a polícia já tinha investigado nos primeiros dias de busca e que na época não viram nenhuma evidência. Oi, meu nome é Natália Fel, Natifel para os íntimos. Eu estou iniciando minha avaliação de autismo e TDAH e eu gosto de falar sobre cérebros e de compartilhar acomodações que ajudam o meu. Esse não é um canal de true crime, e eu tô trazendo esse caso e talvez traga outros no caso de vocês gostarem, porque falar sobre leis, sobre a atitude dos policiais perante neurodivergentes, sobre PCDs e sobre crimes envolvendo capacitismo, psicofobia, também é importante. Eu pesquisei esse caso em fonte confiável, e a linha do tempo mais completa e precisa que eu me baseei foi em documentos legais, quanto num canal que eu gosto muito chamado Ten to Life, da Annie, e eu vou deixar por aqui para vocês darem uma olhada nele. Então, a linha do tempo dos acontecimentos é quase uma cópia, porque, né? Mas eu recomendo muito o canal para quem gosta de true crime e que manja de inglês. E eu recomendo muito, muito, muito a Rotten Mango também, que é a minha atual fave. Aviso: esse vídeo tem um propósito educacional e é apenas para adultos. Gatilho de morte, abuso e detalhes que podem ser claustrofóbicos e outros nada agradáveis. Não vai ter sangue, corpos reais, mas o aspecto psicológico pode ser perturbador. Se tu acompanha true crime e consegue se desligar um pouco para analisar os fatos, vai ser de boas. Mas se tu não estiver minimamente bem, minimamente estável, pula esse vídeo. Eu volto a avisar ao longo do vídeo quando a coisa ficar ruim. Mas te observa, tá? Combinado? Então deixa teu apoio aqui para eu seguir criando. Curte, se inscreve, liga o sininho e me inscreve nas outras redes, é @natifel em todas. E simbora. O Harley nasceu no dia 12 de agosto de 2005, um diazinho e 20 anos depois que eu, em Ohio, nos Estados Unidos, para a felicidade dos pais Marcos e Heather. A mãe já tinha uma filha chamada Ashley. Ela tinha 12 anos quando Harley nasceu. Quando Harley tinha 1 ano, mais ou menos, a família se mudou para uma cidade próxima, ainda em Ohio. Ohio fica ali na divisa com o Canadá. A cidade que eles foram morar se chama Port Clinton. Port Clinton é uma cidade bem pequena. Segundo o censo de 2021, a cidade tem um pouco menos de 6 mil habitantes. A cidade vive da pesca e nos verões a quantidade de habitantes praticamente dobra por causa do turismo no Lago Erie. Já no inverno, a cidade é bastante deserta. Mesmo a cidade sendo super tranquila e semi-segura assim, para as crianças brincarem na rua, o Harley preferia ficar em casa. O pai, Marcos, trabalha na coleta de lixo da cidade. Não comparar o trabalho da coleta de lixo nos Estados Unidos com o trabalho e a desvalorização dos trabalhadores aqui do Brasil. E a mãe, Heather, trabalhava em casa, vendendo leggings, confeccionando as próprias leggings. Isso permitia ela trabalhar em casa, o que seria de grande ajuda, já que aos 4 anos o Harley foi diagnosticado com o que antigamente era chamado de Asperger, atualmente chamado de autismo de grau de suporte 1. E segundo o pai dele, ele também teve diagnóstico de TDAH. Antes disso, a família passou por aquele período de não diagnóstico, de confusão e de achar que ele estava exagerando nas coisas, com comportamentos que alguns familiares não entendiam ou que acabavam se estressando, sem saber que ele era autista. E a Ashley, uma adolescente, muitas vezes era babá do Harley, e ela tinha suas dificuldades com ele. E a mãe deles conta que quando ele tinha uns 2 anos, a Ashley batia no Harley. Como resultado disso, o Harley teve diagnóstico de estresse pós-trauma. Tudo bem que a Ashley era uma adolescente, mas eu acho que isso já diz alguma coisa sobre essa família. Os pais falaram que a Ashley deu bastante trabalho, ela fugiu algumas vezes e ela engravidou aos 21 anos. Quando ela teve um menino chamado Rory, ela deu para os pais, e eles adotaram esse menino eventualmente. Em outro momento ela acabou engravidando de novo, mas ela deu para os avós paternos dessa criança. Então, com a chegada do Rory, o Harley não ganhou um sobrinho, e sim um irmão novo. Mas o Harley tinha dificuldades sensoriais. Então, como era difícil lidar com uma casa cheia de gente, com criança gritando, ele acabou aderindo a atividades que ele podia fazer dentro do quarto dele, fechado. Com isso, ele acabou adquirindo certas habilidades e hiperfocos relacionados àquele ambiente que ele podia ficar.
Ele gostava muito de aprender tudo sobre basquete, mas ele preferia assistir do que jogar. E ele praticamente só usava roupa de esporte, camiseta de basquete, calça de moletom, porque ele não gostava da textura das calças jeans. Outro hiperfoco dele, que realmente era um hiperfoco, pelo que ele falava, pelo que ele demonstrava, eram os jogos que ele jogava no Xbox Live dele e as conversas online com os jogadores. Segundo a mãe do Harley, ele também foi diagnosticado com TOD, mas algumas fontes dizem que não. Talvez havia alguma suspeita de diagnóstico. Mas ele foi suspenso da escola algumas vezes e os pais também tinham dificuldade com certos comportamentos dele. Eles tinham dificuldade de ensinar alguma forma de disciplina, por ele ter resistência a autoridades e dificuldade de regular emoções e raiva, principalmente quando tentavam impedir o Harley de fazer alguma coisa que ele queria, ou quando a rotina dele era modificada. Isso podia gerar crises bem fortes. E os pais dele, inclusive, chamaram a polícia para ele algumas vezes por perturbação doméstica. E aqui eu não vou fazer nenhum julgamento. Eles chamavam quando eles não conseguiam ter um controle sozinhos. A gente não sabe também como é que era a situação. Mas, ao mesmo tempo, também acaba dando uma julgada, enfim. Mas com rotinas mantidas e com ele podendo jogar no videogame dele quando ele queria, ficava tudo certo. Também é importante mencionar que com o transtorno do processamento sensorial, desde pequeno, o Harley tinha certas particularidades, como aversão à textura da grama, o que fazia ele ficar mais em casa ainda, questões em relação à alimentação, ele comia coisas de cores específicas ou com uma textura X, como macarrão, pizza e frango. E em relação à higiene, ele tomava banho umas 4 vezes por dia porque ele não gostava da sensação de estar sujo. Mas mesmo com dificuldades, com ajuda, ele conseguia fazer o que era esperado dele. E apesar de ele também ter dificuldades sociais, ele tinha 3 melhores amigos e uma grande melhor amiga. Em fevereiro de 2019, a Heather, mãe do Harley, ela teve muito doente e teve que ser mantida em coma induzido por 25 dias. E teve alguns colaterais depois, como uma memória bastante prejudicada. Então, os avós do Harley vieram ajudar. Isso foi extremamente difícil para ele, pessoas diferentes em casa, tirando as coisas do lugar, mudando a rotina dele. Então, a Heather, quando voltou do coma, não pôde dar atenção também que o Harley sempre precisou, mas ela pensava que, como ele tinha 14 anos, ele já conseguia se virar minimamente bem sozinho. Isso fez ele recorrer a outras formas de se comunicar com pessoas, de fazer uma comunidade, como o YouTube. What's up, boys? It's your boy Harley Dilly, back at it like a crack addict, and today, oh boy. Ele criou um canal aos 10 anos e gostava de fazer stream de jogos. Ele queria ser um youtuber de sucesso. Ele amava falar com os seguidores dele e tem um vídeo dele muito fofo, quando ele atinge os 100 seguidores. Hey guys, what up? It's your boy Harley Dilly. And I'm excited because recently we hit 100 subscribers. You do not know how much this means to me. I started this YouTube channel just uploading some stupid crap, and I still upload stupid crap. But turning 14 this Monday and making 100 subscribers by that day just means so much to me. And now I don't have to say anymore that we're on the road to 100. I can now say we're on the road to 1,000. That's right, boys. 1,000 by next year. We can do it. You gotta help me. Mas nos últimos tempos ele estava fazendo mais vlogs, desabafando sobre as dificuldades e problemas escolares e familiares, principalmente quando tiraram o Xbox dele, e os planos de ele atingir os 1.000 seguidores antes de 2020 foram colocados no lixo. E como ele tinha dificuldade de lidar com mudanças, eu acredito que isso pode ter deixado ele bastante abalado. Eu suponho que para ele o canal também era uma forma de ele escapar dos problemas. E segundo os vídeos e alguns rumores, a família era um tanto disfuncional. Mas então eu pensei, qual adolescente não briga com os pais, não arranja confusão na escola? Qual família não tem problema? Mas ao mesmo tempo, qual o tamanho desses problemas? E ao mesmo tempo, o Harley é autista e TDAH. Será que essa família tinha algum preparo para cuidar dele? E em outubro de 2018, ele iniciou uma live intitulada Estou com medo. No vídeo ele tá na frente de casa, trancado pra fora, no frio, às 3 da tarde, sem almoço. Hey guys, what's up? It is Harley Dilly.
Probably one of my worst days in my life. So basically, I was at school and I was science test. I finished it and my computer says 1% battery left. So I get to the next class and I put it on charger as quick as possible, but it didn't charge. None of the computers would take a charge. So I took it back and I had to fill out a complaint, and that's one of the most expensive parts of the computer. And my mom said she's not paying anything. That's when I got home. So then my mom wanted me to go with her to go get a friend, and I said I don't want to. I have work to do, so I want to go home and stay. So she said no. We argued for about a good 5 minutes. And then she snapped. She said she was gonna call the police, and she said she already did. She said, "Who do you think that first call was to?" And she said it was the police, but I knew it wasn't, because she wouldn't do that, because I know it wasn't, because I went to my school and I went to talk to my assistant principal, because he's like the only person I can really trust in this. So I went to talk to him, and he told me that my mom never called the police. So she lied to me to get me scared, and she locked me out of the house. So right now I'm outside. Yep, the house is locked. It is 3:30. I haven't ate anything, and I still haven't even got to get my work done. My mom's gone. She won't answer the phone. So right now I'm alone outside. I got nothing better to do, so what's the point? E em uma outra live, quando ele tava jogando, dá pra ouvir de fundo o pai dele gritando com o Rory, uma criança de 4 anos, porque ele derrubou a bebida dele. God damn it! Just fucking dump fucking pop all over the fucking table by throwing that stupid goddamn thing in. Mark, he's 4 years old. Sorry if you heard that in the background. My dad's a little mad right now. You're mean. I don't fucking like this. This shit that you do is done. You are so fucking mean. He is a child. Então, juntando um pouco essa situação que parece que o Harley era um pouco negligenciado por essa família, e esse pai gritando com uma criança de 4 anos porque derrubou a bebida dele, a gente começa a pensar, né? Então, em 17 de dezembro, a mãe dele postou no Facebook falando sobre o que acontece quando ele não consegue o que quer. Dessa vez, ele estava jogando o celular na parede, quando ela falou que ela não ia arrumar a tela que estava quebrada. Ele pensou que se ele jogasse o telefone na parede e ele quebrasse por inteiro, então a mãe não teria desculpa e teria que consertar. A mãe dele pensou: eu não vou consertar, ele tá sempre quebrando esse telefone, eu vou ensinar para ele uma lição. Só que ele é uma criança neurodivergente. Eu acho que a gente não vai ensinar para uma criança neurodivergente da mesma forma que a gente vai ensinar para uma criança neurotípica. Eu acho que esse tipo de ensinamento, ok, funcionaria para uma criança neurotípica. Mas no caso do Harley, o que vocês acham? E não era raro que essas situações de meltdown, de crise do Harley, que ele fosse para casa dos amigos ou até mesmo dormisse na casa deles. Ou que ele fosse andar por aí por um tempo, retornando só mais tarde. Isso não era desencorajado, porque acabava tornando as coisas mais fáceis dentro de casa para os pais dele. Ainda mais com um menino de 4 anos dentro de casa, que ok, não julguemos, mas ao mesmo tempo o Harley precisava bastante dessa família também. E apesar do Harley estar sem celular nessa época e não ser muito bom ele andar por aí de noite, afinal a cidade é tranquila, mas né, ele conhecia a região e andava diariamente até a escola, então a família achava que era tranquilo ele andar por aí.
Inclusive, no dia 19, na quinta-feira, ele foi na casa de um amigo para mostrar alguma coisa. Enquanto isso, ela foi na casa da vizinha para mostrar uma legging. Quando a Heather voltou às 9h30, ela não foi direto ver o Harley porque ela sabia que ele estava no quarto, ela já estava acostumada com essa situação. E quando ela entrou no quarto dele às 10h30, ele estava dormindo. Então, no dia seguinte, dia 20 de dezembro de 2019, uma sexta-feira, o Harley acordou cedo para ir para a escola. Então ele se aproximou do quarto da mãe, que ainda estava deitada, falou que não estava se sentindo muito bem e queria ficar em casa. Como já era sexta-feira, era o último dia de aula e ele já estava entrando de férias, e não parecia nada grave, e a mãe dele já estava acostumada com, às vezes, ele inventar algumas coisas. Ele tinha o hábito de pedir para não ir para aula, ou reclamar de bullying na escola, ou fingir que estava doente, ou até mesmo uma situação onde o Harley acabou agredindo um colega. A Heather falou pro filho mover a bunda já para a escola. Um pouco antes das 7h, ele, que já ia para a escola sozinho, porque eram 4 quadras de distância, saiu de casa pros -7, -8 graus. A Heather dormiu mais um minutinho antes de levantar para acordar o Rory e darem uma saída. E ela não reparou na ligação da escola no celular dela, e eles não conseguiram deixar recado, porque a caixa dela estava cheia. Na ligação que eles estavam fazendo era para avisar que o Harley não tinha chegado na escola. A família retornou para casa às 3h30 e o Harley ainda não tinha voltado da escola. Mas ele devia estar na casa de um amigo, como ele sempre ficava. Então eles saíram para fazer as compras de Natal e saíram para jantar. Como eles acabaram imaginando que o Harley ia passar a noite na casa de um amigo, eles acabaram indo dormir e não se preocuparam quando chegaram em casa e viram que o Harley não estava ali ainda. E no dia seguinte, quando a Heather viu que ele não estava no quarto dele, nem em outro lugar da casa, ela começou a achar estranho. Ele voltaria para tomar os banhos dele periodicamente. E ele estava sem telefone, então ela não conseguia ligar para ele. Ligar para casa dos amigos, quem sabe? E imaginaram que ele devia estar muito brabo ainda com a situação do telefone e que esse devia ser o motivo de ele não ter voltado ainda. Então eles continuaram com o dia deles, normalmente. Então na noite desse sábado eles realmente se preocuparam. Um pouco antes da meia-noite decidiram ir na polícia para pedir ajuda para encontrar o Harley. Não ter voltado na noite anterior, na sexta-feira do dia 20, era algo normal. Principalmente quando ele estava brabo. Mas não voltar para tomar os diversos banhos ao longo do dia, isso já era incomum. Nas próximas horas da mesma noite, o policial Marcos foi de casa em casa em todos os amigos do Harley. Os pais desses amigos informaram que o Harley não tinha passado pela casa deles e as crianças que ainda estavam acordadas, porque já era meia-noite, também disseram que não tinham visto ele. E enquanto o policial estava na casa dos amigos, a Heather postava no Facebook sobre o desaparecimento do filho pedindo ajuda. Às 2h30 de domingo, a polícia emitiu um alerta chamado BOLO, Be on the Lookout, ou algo do tipo Fique Atento, para a comunidade ficar de olho nos arredores para ver se viam o Harley. Às 10h, a Heather postou no Facebook de novo falando que se alguém tivesse alguma informação para ligarem para o policial Marcos. E na mesma manhã descobriram que o Harley não foi para a escola na sexta-feira. De tarde, às 1h53, a polícia de Port Clinton divulgou a foto do Harley para a mídia. Nesse momento, o corpo de bombeiros e a escola estavam na busca. As autoridades ainda não acreditavam em nenhum acontecimento ruim, em algo que tivesse acontecido, que alguém tivesse feito algo para o Harley. Nesse momento, a busca era por uma criança que fugiu. A mãe Heather foi na polícia e ela estava bastante preocupada. Porque mesmo que ele tivesse brabo, ele nunca ficaria longe da rotina, como eu já tinha falado antes. Nem da comida específica e do conforto sensorial. Isso, então, indicava algo muito ruim. Depois eles informaram para Heather que eles tinham um vídeo do Harley saindo de casa às 8 da noite de quinta-feira, uma noite antes de ele ter sumido. E logo depois, 8 minutos depois, ele estava voltando para casa. E ninguém da família percebeu essa saída de 8 minutos. E de todos os lugares que ele poderia ter ido, amigos, na loja de conveniência que ele gostava, todos demorariam mais do que esses 8 minutos. Exceto a casa de um amigo que ficava mais perto, mas nenhum sabia dele. A polícia, sabendo do autismo, percebeu que essa não ia ser uma busca normal. Na segunda-feira do dia 23, o comandante Hickman postou que eles passaram a noite seguindo pistas e chamaram a comunidade para ajudar nas buscas que eles estavam fazendo e que eles iniciaram às 10 da manhã. A mídia local também se envolveu para tentar ajudar. Algumas dicas sobre o canal do Harley estavam chegando nos canais de comunicação da polícia e alguns vídeos preocuparam os detetives.
Em uma live, o Harley, uma criança, aparece sem camisa, respondendo perguntas que podia atrair certas pessoas ruins. E ele também deu o número de telefone, o endereço dele. Isso levantava novas suspeitas, como, por exemplo, um sequestro. Na terça-feira, dia 24, o alerta anterior passou para alerta de criança desaparecida correndo perigo. No Natal, dia 25 de dezembro, quarta-feira, a polícia liberou uma imagem, um vídeo da câmera de segurança que mostrava o Harley na rua entre 6 e 7 da manhã, no dia que ele desapareceu. Ele estava na rua 5, em algum lugar entre a casa dos Gilly e a escola. Ele estava usando um casaco com capuz. Mais tarde, no dia 25 ainda, uma organização ajudou a estabelecer uma recompensa para quem tivesse alguma informação. O comandante Hickman chamou todos os policiais que não tinham viajado para o feriado de Natal para aprofundar a busca. Essa busca foi feita em 60 hectares, com 12 times com cachorros, drones e 2 helicópteros. A busca durou o dia inteiro. Às 5h30, o comandante Hickman falou com as mídias locais e respondeu o porquê de os pais não terem reportado o desaparecimento dele assim que aconteceu, ou mais cedo. E ele esclareceu que até o momento não havia motivo para desconfiar na família, porque eles vasculharam a casa inteira, os arredores, até com os cachorros. E ele disse que no passado, sempre que havia um conflito, o Harley ia para casa de amigos, então não era incomum ele não estar em casa na primeira noite, pelo menos. Dia 27, sexta-feira, agora que completava uma semana do desaparecimento do Harley, o FBI e o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas entraram na busca. O comandante Hickman pediu a ajuda da comunidade novamente para distribuírem folhetos de casa em casa, e havia planos deles distribuírem folhetos pelo resto dos Estados Unidos. A comunidade toda estava de olho nos arredores e à noite eles deixavam luzes acesas na frente das casas, caso o Harley estivesse buscando o caminho de volta. E o comandante fez um vídeo falando diretamente com o Harley, que era só ele ligar a qualquer horário que ele ia buscar o Harley pessoalmente. Ainda não havia nenhuma declaração pública da família na televisão. Dia 29, domingo, teve uma vigília à luz de velas, e ainda nesse dia a Heather postou um vídeo no Facebook que estava cansada de ser julgada, o que fez as pessoas julgarem ainda mais e falarem que o vídeo é egocêntrico porque ela falava dela e não do Harley. Fine, you all want to see what I look like when I'm not taking my meds to help. You want to know what it's like to have a son missing. It hurts. It makes you feel like you can't go on, but you have to go on. You don't understand. You seriously don't know what it feels like. Não deve ser nada fácil perder o filho, tá sofrendo e ainda ter o tribunal da internet te culpando. Afinal, é sempre a mãe. Mas às vezes pode ser. Continuaram sem novidade e praticamente sem evidência nenhuma para ser seguida. Dia 2 de janeiro, quinta-feira, a recompensa foi aumentada. Filmagens de câmeras de segurança e de comércio foram requisitadas pela polícia. Dia 3, sexta-feira, a família fez a primeira aparição na televisão. Oh, careful, careful, careful. I just wanted to tell Harley how much we love him and we miss you and we are still waiting to have Christmas with you. We want you to come home. We want you safe. Your family misses you. Everyone misses you. Your community's looking for you. Everybody just wants you to come home. We love you so much and just please come home. And thank you to everybody who's been looking and helping us. I just don't know what else to say. We just love you and you need to come home. Everybody is looking. E é óbvio que houve mais julgamento. Ela não estava sendo verdadeira, não estava mostrando emoções, as lágrimas são falsas, ela está usando a saúde para não sair por aí buscando pelo Harley. Dia 4, sábado, o desaparecimento do Harley se tornou de conhecimento nacional. Dia 6, segunda-feira, 2 semanas e meia do desaparecimento do Harley, os colegas retornaram para a aula e a escola providenciou ajuda psicológica para os amigos do Harley e para quem mais estivesse com a saúde mental abalada em relação ao desaparecimento. Dia 7, terça-feira, uma nova foto foi divulgada pela polícia, com ele utilizando um casaco vermelho escuro, que acreditavam ser o mesmo que ele saiu de casa no dia 20. Dia 8,
quarta-feira, a recompensa foi aumentada de novo e a busca continuou. Então, dia 13 de janeiro, segunda-feira, mais de 3 semanas do desaparecimento do Harley, a mídia local recebeu a informação de que os policiais estavam reunidos em volta de uma casa que ficava no outro lado da rua da casa dos Gilly, quase de frente. Essa casa era descrita como abandonada e os jovens da cidade gostavam de se reunir pelo pátio, que era super grande, mas ela não estava abandonada. Ela era uma casa de férias dos donos que utilizavam ela por poucos dias, uma semana por verão, e não era em todos os verões que eles iam. Nos últimos anos ela estava em reforma, então ela não estava sendo utilizada. Grande parte da comunidade trouxe velas e ficaram ali fora em solidariedade, rezando e esperando, ansiosos por alguma informação positiva. Estavam esperando que Harley fosse encontrado ou pelo menos alguma evidência de que ele tivesse passado pela casa para ajudar nas buscas. Os policiais já haviam verificado os arredores dessa casa previamente, nos primeiros dias de busca. Verificaram todas as portas e janelas por sinais de que alguém teria entrado forçando ou quebrando alguma delas, e levaram cachorros, mas não encontraram nada. Mas dessas vezes eles resolveram voltar do zero e investigar tudo de novo. Então o comandante Hickman verificou o exterior da casa pela primeira vez e novamente não encontrou nada. Viu que a casa estava completamente fechada. Eles descobriram quem eram os donos da casa, que morava a 1 hora de distância dali, viajando de carro, e ligaram para eles. E aí, então, eles pediram permissão para entrar, e eles informaram que não teria problema nenhum, e um dos policiais foi buscar a chave. Enquanto um policial foi buscar a chave, os outros ficaram procurando em outros locais para não perder tempo. E então entraram na casa. Entrou o comandante Hickman, um agente do FBI e 3 outros oficiais. Antes de entrar, eles fizeram uma coleta de amostragem da porta e em outros locais, para tentar conseguir algum DNA. A casa, obviamente, estava em reforma, com bastante poeira pelos arredores. E entre o primeiro e o segundo andar, tinha um painel de madeira na parte de cima da escada, impedindo que alguém subisse. Isso para proteger por causa da reforma. Então, eles removeram o painel e passaram para o segundo andar. Assim que eles pisaram no segundo andar, eles notaram um casaco vermelho escuro no chão, perto de uma camiseta perto de uma camiseta do time Cleveland Browns. O casaco foi pendurado em uma porta e uma foto do casaco foi tirada. Eles correram para o outro lado da rua para falar com a Heather para ver se ela reconhecia o casaco. Ela reconheceu na hora. Mas eles decidiram fazer uma pausa porque eles precisavam de um mandado para busca na casa. Mas por que será, se o Harley não estava por ali? A comunidade viu o casaco na janela, porque as luzes da casa estavam acesas, e começaram a tirar fotos e postar na internet. Eles conseguiram o documento e a casa passou a ser microscopicamente investigada, junto da Agência de Investigação da Califórnia. As janelas e as portas continuaram a mostrar nenhuma evidência de que alguém teria entrado por elas. O porão, que é a área embaixo da casa, onde fica a fundação, também estava intocado. Os materiais de construção e acessórios, como luvas e afins, foram levados como evidência. Pegaram a amostragem de todas as superfícies da casa, inclusive do exterior, e também aspiraram todos os cômodos, na esperança de conseguir algum DNA. O sótão da casa, que é aquela parte que fica em cima do telhado, foi acessado por uma escada. Também não tinha nenhuma marca de que alguém tivesse passado por ali, nenhuma pegada na poeira. O casaco foi investigado e encontraram algo com uma cor de ferrugem no tecido, e as amostragens do casaco não mostraram nenhuma presença de sangue. Uns 50 centímetros de distância do casaco foi encontrado um objeto de metal que parecia uma tampa de alguma ventilação da casa. E na parede, uns 2 metros de altura acima da pilha de roupas, tinha um buraco do tamanho da tampa. Mais ou menos assim. Então eles encontraram uma segunda tampa para ventilação no corredor, a um pouco mais de 1 metro de distância da roupa. Ambas viraram evidência. Mais um buraco foi encontrado do outro lado da parede. Então, nessa parede tinha um buraco e dessa parede tinha outro buraco. E embaixo do segundo buraco tinha um par de óculos, que parecia com o do Harley. Mas o Harley não estava em nenhum lugar. Então, o casaco, a camiseta e os óculos, o que eles estavam fazendo ali? E também não tinha nenhuma marca de passos na poeira. Então, como? Além disso, nenhum cheiro. Repito o aviso de gatilho. A partir daqui, a coisa vai avançar. Então eles decidiram colocar uma câmera no buraco da ventilação para ver se tinha alguma coisa lá dentro. Mas estava muito escuro dentro da chaminé.
Um dos detetives decidiu colocar o braço dentro para ver se tinha alguma coisa, e ele sentiu que parecia cabelos em uma cabeça humana. Com martelos, os investigadores começaram a quebrar o drywall, que parecia novo, para chegar na parede de tijolos. E encontraram o corpo do Harley. O que acontece é que a chaminé tinha sido fechada do primeiro para o segundo andar, e é nesses tijolos que o corpo do Harley estava se sustentando como se ele estivesse de pé. De pé, em uma chaminé que tinha 23 por 33 centímetros. Essa régua tem 30 centímetros até aqui e quase 33 centímetros por 22. Eu tenho uma ideia. – 22 centímetros de profundidade, 33 de largura. Meu ombro, por si só, de largura, deve ter 40 mais ou menos. Ele estava com o joelho levemente dobrado. Os dois braços estavam dobrados para cima, perto da cabeça. Um para trás, pegando nas costas, e um para frente. Eu vou colocar aqui um desenho que foi feito, um esquema de como que o Harley estava lá dentro. Então, novamente, gatilho. Ele estava usando só uma cueca boxer. O corpo dele estava coberto de poeira e destroços, e estava em um estágio avançado de decomposição. O cheiro só foi sentido quando eles removeram os tijolos. E ao tirar o corpo, eles viram embaixo do Harley, onde ele estava pisando, uma calça de moletom escura, um tênis slip-on preto e uma lanterna azul. Uma meia preta e uma branca, naquele piso onde a chaminé tinha sido fechada. As redes sociais e as mídias locais começaram a bombar com notícias ainda incompletas e várias teorias começaram a aparecer. Segundo os investigadores, ele entrou pela abertura da chaminé, usando a antena como escada para subir no telhado. Pela posição dele, parecia que ele tinha entrado escorregando, ou caindo. Então ele ficou preso. Como a chaminé era tão apertada, acreditam que ele acabou tirando as roupas para tentar ter mais espaço para respirar, para expandir o pulmão. A cor de ferrugem na roupa consistia com a cor dos tijolos, e segundo o comandante Hickman, a morte parecia acidental. Foi o comandante Hickman que teve a tarefa mais difícil, que foi a de avisar a família. E ele informou para a mídia que ele viu as emoções na mãe que a internet não conseguiu ver. I am Police Chief Robert Hickman. I want to start by thanking the community for their continued support during this investigation. I want to thank the community for your patience and your support. This is not the outcome anyone wanted, but thanks to your help and support, we have some closure for the family. We believe Harley Dilley was recovered last evening in a house located at 507 Fulton Street. What would your state of mind be if you lost your 14-year-old? I can't put words into that. Can you? Me recompor? Foi informado que o Harley provavelmente faleceu no mesmo dia que ele entrou na chaminé. Mas um médico legista informou que não teria como fazer uma confirmação científica e precisa de quando exatamente ele tinha falecido. O que se sabe é que ele faleceu de asfixia por compressão, por não conseguir respirar fundo naquele espaço apertado, porque quando a gente respira, encher o pulmão mesmo, a gente acaba precisando de mais espaço. Isso mesmo ele sendo um menino pequeno, de 1,42 m e 45 quilos. E o comandante lembrou de uma coisa bastante triste, que mesmo se a chaminé fosse bastante larga para acomodar o Harley lá dentro, ele provavelmente teria ficado preso da mesma forma, por causa do piso. Segundo a família, o dinheiro doado para a recompensa pagaria o funeral e o restante seria doado para o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. O funeral aconteceu no dia 25 de janeiro de 2020. Apesar de esse acontecimento ter chegado a um final, mesmo que extremamente triste para a família e para a polícia, ainda existem muitas teorias na comunidade e nas redes sociais.
mas são teorias. E de teoria em teoria a gente constrói o terraplanismo. Para mim, a mãe do Harley sempre pareceu muito verdadeira. Também é importante notar que com um filho autista, alguns dos pais também podem ser neurodivergentes, afinal é um transtorno genético. E a gente sabe que autistas podem socializar e se comunicar de uma forma atípica. Mas essas são algumas teorias que eu particularmente prefiro não acreditar e acreditar na ciência, mas ao mesmo tempo a polícia já errou em alguns casos, e se o cidadão é branco, ele é perdoado, se ele é preto, ele não é. Mas nesse caso eu concordo com a polícia, como se eu tivesse que concordar ou discordar de alguma coisa, e eu vou falar de qualquer forma sobre algumas teorias a seguir, porque algumas é legal de a gente discutir, mas faz a tua própria pesquisa e não acredita em tudo que tu ouve por aí. Aqui vai rolar uma discussão um pouquinho mórbida, tá, gente? Eu consigo, de uma certa forma, me desconectar para conseguir analisar. Nem sempre, mas às vezes eu consigo. Será que ele não foi forçado a entrar? Porque como que alguém entrou primeiro com os pés? E não teria, então, percebido o perigo e voltado para trás. O Harley não era burro. Aqui são muitos pontos. O autista pode ter problema com a noção espacial. Existe também a impulsividade, que pode ser muito forte, principalmente se ele era TDAH também. E até mesmo pensamentos intrusivos ou psicóticos que ficam gritando no ouvido de alguns autistas e TDAHs. Então, sim, eu continuo achando que o Harley entrou sozinho e não, ele não foi burro por isso. Algo que foi discutido também na teoria de que alguém teria forçado ele a entrar porque ele era inteligente. Mas todas essas coisas que eu falei não tem nada a ver com inteligência. Autismo e TDAH não são transtornos relacionados à inteligência. Como que o Harley teria conseguido tirar a roupa, menos a cueca, dentro de uma chaminé apertadíssima, sendo que a gente precisa dos 2 braços e pernas para fazer tudo isso? Quem nunca tirou uma calça ou uma meia pisando na ponta para ela ir saindo? É bem comum que autistas tenham Ehlers-Danlos ou hipermobilidade. Eu tenho hipermobilidade, apesar de ainda estar no meu processo de diagnóstico de autismo, e essas 2 condições aumentam a flexibilidade. Para responder essa pergunta, vários criadores acabaram fazendo vídeo demonstrando sobre como seria estar num espaço tão apertado, e uma criadora colocou até o filho, que tinha um tamanho parecido com o do Harley, para fazer uma demonstração. E ele consegue mover os braços lá dentro. Sim, esse caso trouxe muita discussão na internet e fora da internet, mas, voltando, como eu comentei antes, Ehlers-Danlos, hipermobilidade, continuo pensando que é possível e que quando a gente está lutando pela nossa vida, pode se tornar mais possível ainda. Será que na noite anterior, que ele saiu e passou 8 minutos fora de casa, ele foi para ver a casa, para ver dessa forma se ele conseguiria entrar lá no dia seguinte? Pode ser, não sabemos. Assim como o policial entrou no sótão pela janela, só removendo uma tela, o Harley também poderia ter feito a mesma coisa usando outra janela. Então ele não teria cometido um risco tão grande que foi o de entrar pela chaminé. Mesma resposta de antes. Ingenuidade, impulsividade, às vezes até um senso de aventura e de cometer riscos da parte do TDAH. Ou até mesmo ele achou que ele teria que quebrar alguma janela para entrar por uma. E não quis fazer isso. Algumas pessoas acreditam que os pais do Harley foram negligentes e deveriam ir presos ou ter alguma outra punição. Pelo que algumas evidências mostram, inclusive o canal do Harley, a família parecia sim disfuncional e negligente. E os vídeos dele me dizem que o Harley provavelmente sofreu algumas formas de abuso e capacitismo. Mas isso é outro processo legal. E como o próprio comandante falou, era o comum o Harley não voltar para casa e passar uma noite fora. Não era o ideal, é claro. Isso tinha que ser resolvido de outra forma, em casa, com terapia. E como ele não tinha telefone, eles podiam ter ligado para os amigos. Mas, novamente, isso era o comum. Eu acho que essa mãe não precisa ser mais punida do que ela já foi com a perda do filho. E eu acredito que ela carregue muita culpa sem precisar da ajuda do tribunal, das redes sociais, e que ela se puna diariamente. Dito isso, me parece indiscutível que a família não era ideal para cuidar de uma família, de uma criança neurodivergente, ou talvez qualquer criança. Mas, ao mesmo tempo, toda a família é falha, então é um pouco confuso. Um colega de trabalho do Marcos, que é o pai do Harley, contou que ele falou o seguinte um dia:
Cheguei à conclusão de que ele não vai voltar. E que então eles voltaram à conversa sobre dinheiro e o pai dele disse de novo que não sei o que aconteceu, mas ele não vai voltar e eu preciso voltar a trabalhar. Não me sinto bem em estarem me pagando e eu não estar trabalhando. E então o amigo continuou aconselhando e o pai do Harley falou: bom, tem aquele seguro, né? Então o amigo perguntou qual seguro e o pai falou sobre o seguro de vida quando teu filho morre. Enfim, o colega ficou em choque. O colega culpou tanto o pai quanto a mãe, continua culpando até hoje, acha que tem alguma coisa de bastante errada por trás. E acho que se eu ouvisse alguma coisa assim, eu também ficaria bastante abalada. Mas é dito que o Marcos praticamente não tinha relação nenhuma com o filho, o que de alguma forma traz um desprendimento, querendo ou não. E passadas 72 horas depois do desaparecimento de alguém, as chances de encontrar essa pessoa viva caem drasticamente. Então ele pode ter enxergado isso de uma forma completamente fria e calculista, como alguém que não tem amor pelo filho falaria. Mas não necessariamente ele fez alguma coisa, pelo menos não diretamente, porque não existe nenhuma evidência, nenhum DNA e ninguém dentro da casa. Eu entendo que tem vários casos de familiares que tiram a vida de outros familiares por causa do seguro de vida, mas não tem evidência de que esse seja o caso. Isso, inclusive, deixaria muitos rastros, como pesquisa na internet, ligações para seguradora, etc., como eu tenho acompanhado vários casos por aí de true crime. Eu li em alguma fonte que alguém estaria fazendo bullying com ele e até mesmo stalkeando e assediando. E isso é bastante sério. Mas como a polícia investigou tudo, inclusive as redes sociais, eu imagino que deveriam ter rejeitado a hipótese ou ainda estejam investigando se tiver alguma coisa. Não tinha DNA de mais ninguém por ali. Então, se algo assim influenciou no que aconteceu na decisão do Harley, eu presumo que seja uma influência indireta. Mas por enquanto o que temos é que ele decidiu sozinho e foi um acidente. A gente precisa lidar com os fatos. Por que os policiais não entraram antes e ficaram só no exterior dessa casa, entrando só 20 e poucos dias depois, e eles conseguiram permissão para entrar de boas? Então eles teriam conseguido no primeiro dia de busca também. Os cachorros não sentiram nada. E eu entendo que o ser humano quer encontrar alguém para culpar, mas a gente não é robô. O ser humano falha. Eu acredito que o trabalho da polícia foi muito bom e sensível a um menino autista. E eu não sou de elogiar a polícia, tá? Mas ao mesmo tempo eu também não sei se eu tô elogiando porque eu tô acostumada com a polícia do Brasil, que coloca uma pessoa com transtorno no furgão, enche de gás e ela sufoca até morrer, né? Mas, George Floyd, então eu acho que não é uma coisa só do Brasil. Enfim. O que tu achou do trabalho da polícia? É claro que aqui eu não posso esmiuçar todo o ocorrido, mas eu acho que deu para ter uma noção de como o trabalho deles foi feito, pelo menos no que ficou visível para o público nas redes sociais e nas notícias locais. É claro que sempre é possível fazer mais, mas ao meu ver eles fizeram um ótimo trabalho dentro da realidade de um planeta completamente neurotípico. Mas se tu tiver alguma ideia do que mais eles poderiam ter feito, escreve aqui embaixo também que eu gostaria de saber, até porque para ter maior conhecimento sobre. E o que a polícia no Brasil teria feito? Essa busca teria sido continuada? Desistiriam de trazer a resposta para a família depois de uns dias? Afinal, o menino autista saiu por aí porque quis e se perdeu. E em um outro caso que eu estou pesquisando e quero trazer, a polícia deixou de investigar o desaparecimento por cerca de 3 anos porque a mulher bipolar deve ter esquecido de tomar os remédios dela e fugiu. Foi a família sozinha que foi atrás de evidências e que chamou a família que chamou a polícia de volta para o caso. E sobre a família do Harley, nenhuma família é perfeita, e imagino que ter um filho autista, TDAH, TOD, deve ser sim desafiante. Faltou um celular para o Harley, já que ele andava por aí, e isso independente de ele ser autista ou não, mas ainda mais para ele ser autista, mesmo que estivessem tentando ensinar uma lição e que não queriam dar um outro telefone para ele não sair quebrando mais um, é uma questão de segurança. Também deviam ter controlado as mídias dele. Acho sim que tinha uma grande negligência e que o pai dessa família parecia um lixo. Eu imagino como era o dia a dia do Harley, isso que ele foi diagnosticado cedo. E quem sabe, sim, talvez muita coisa dentro da casa dele cooperou com a decisão dele, mas essa família foi bastante punida já, e a gente precisa lembrar que ela ficou doente um tempo também, teve problemas de memória, mas a culpabilização da mãe sempre vai ser forte.
Infelizmente, a gente não tem mais o Harley criando conteúdo, falando sobre as dificuldades dele, jogando, sendo feliz. Eu duvido que ele teria parado e hoje ele possivelmente seria um youtuber de sucesso, que é o que ele queria, contribuindo com a comunidade neurodivergente. Eu fiquei completamente obcecada com esse caso. Eu geralmente fico, mas esse me pegou forte. Quando eu ouvi, eu chorava de escorrer lágrima. Eu não conseguia parar de pensar nas últimas horas do Harley, no que ele sentiu lá dentro, apertado, empoeirado, sendo um menino com transtorno do processamento sensorial. E o que traz um pouco de paz é saber que ele provavelmente faleceu nas primeiras horas. E possivelmente a falta de oxigênio fez ele desmaiar antes. Então eu tiro das fontes da minha cabeça que ele deve ter ido sem muito sofrimento, tirando o emocional. Enfim, a não ser que a gente descubra algo muito incriminante, alguma violência que tenha levado Harley a fugir, o que eu acredito que tem, assim, um papel indireto no que aconteceu, mas falo diretamente. E a não ser que isso mude, eu continuo com os fatos mostrados através de evidências, e até então elas dizem que foi acidental. Mas me diz o que tu achou desse caso e que ele pode ensinar para famílias, policiais e para outras pessoas. E se tu souber de mais algum caso relacionado a pessoas neurodivergentes, crimes contra PCDs, psicofobia, escreve aqui embaixo que eu vou anotando na minha listinha e trago mais se vocês acharem legal. Obrigada por ter visto até aqui. Se tu já clicou ou vai clicar no joinha, tu é muito legal. E segue o canal que assim que a minha psico se recuperar, que ela tá com um gripão, eu inicio a avaliação neuropsicológica de TDAH e autismo e eu vou trazer mais informações de como tá sendo esse processo. Beijo!